Agora, políticas monetárias, que essa é interessante da gente falar nesse momento específico que a gente está vivendo aqui no Brasil. As políticas monetárias, elas normalmente têm a ver com alguns fatores que influenciam a quantidade de dinheiro que está girando aí no mercado. Tá? Durante muito tempo se falou de deixar o Banco Central independente. E isso realmente é uma coisa boa, porque é o Banco Central que regula o dinheiro que está em circulação. Não é só aquele carimbaço que ele dá nas notas lá que diz, né, Banco Central, e que gera a validade do dinheiro que está contando nisso. Ele regula a quantidade de dinheiro que está em circulação, não só impresso como não impresso também. Tá? Isso tem um impacto direto no PIB, no emprego, na inflação, na taxa de juros, na nossa balança comercial. Então as políticas monetárias elas são muito relevantes quando a gente olha esse nosso cenário de crise econômica. Tá bom? E por que isso, né? Para que servem essas políticas econômicas? É que nem eu falei, ela é um instrumento que o governo tem de controlar a oferta e demanda de dinheiro. E como é que o governo pode fazer isso? Existem 3 formas que são primordiais que eles podem fazer isso. Que é indo a mercado, captando dinheiro ou vendendo títulos, fazendo depósito compulsório e baixando a taxa de juros ou aumentando a taxa de juros. Tá? E essas são políticas que são determinadas pelo Banco Central e, no caso das taxas de juros, pelo Copom. E aqui eu vou tentar também fazer como eu fiz nas outras aulas e abrindo item por item. Mas nas políticas monetárias eu acho legal a gente trabalhar ele como um todo. Tá? Começando pelas operações de mercado. O Banco Central ele pode comprar e vender títulos. Seja títulos públicos, títulos próprios. Ou seja, títulos públicos, títulos próprios. Tá? E aí quando a nossa economia está muito aquecida, quando a gente está comprando muito, tá? E está sobrando dinheiro na nossa economia, e a gente começa a gerar uma certa inflação de demanda, porque a gente está demandando muito das fábricas e elas não estão conseguindo nos entregar isso, o preço tende a aumentar. Pensa no verão. No verão, normalmente a cerveja sobe de preço, porque tem muita pessoa consumindo a cerveja. Então é aquela lei da oferta e demanda. Então, quando o dinheiro é muito para pouca demanda, né, a oferta é muito pequena para a demanda de dinheiro que a gente tem, os preços tendem a subir, e com isso o Banco Central ele entra fazendo a retirada do dinheiro da economia. Ele tenta resfriar a economia, tirando o dinheiro da mão da população. E como ele faz isso? Vendendo títulos públicos. O nosso momento atual é de uma taxa de juros de 2%. Se tu tem dinheiro sobrando, por que tu vai emprestar dinheiro para o governo a 2%? Então é por isso que em momentos passados no Brasil, a gente tinha taxas de juros tão altas. Para fazer frente a essa necessidade que o governo tinha de tirar dinheiro de circulação. Então acabava se pagando muito para o governo ficar com dinheiro retido para ele. E a mesma coisa acontece no cenário inverso. Quando o governo ele tem uma economia resfriada, uma economia fria, que não está andando, e ele foi lá e ele fez gastos públicos e a economia continua não andando, ele pode entrar com a venda dos títulos públicos. No caso, ele vai pegar os títulos públicos que ele tem e vai começar a pagar os títulos. E com isso, injetar mais dinheiro na economia. Tá? Ou seja, ele está recomprando, ele não está vendendo, desculpa, né? Ele está comprando de volta os títulos que ele vendeu. Seja uma taxa de juros descontada, seja através de alguma bonificação por vendas. Então ele vai trabalhar de alguma forma para injetar mais dinheiro na economia, sem que tenha que ligar a impressora para gerar mais dinheiro, tá bom? E depois nós temos aqui, então entendido essa questão da operação de mercado, né, que é a compra e venda de títulos. Tá? Se a economia está quente, ele vai lá e vai fazer
uma retirada de dinheiro da economia, e se a economia não estiver indo muito bem, se ela estiver tropeçando, ele vai jogar mais dinheiro na economia para fazer essa máquina girar. Tá? E agora a gente entra nos depósitos compulsórios, temos um erro ali, depósitos compulsórios, tá? Que é o instrumento que o Banco Central tem de evitar uma hiperalavancagem dos bancos e evitar que a gente tenha dinheiro demais em circulação. Eles têm a primeira ferramenta, como eu falei, que é a compra e venda de títulos públicos para fazer esse controle, mas eles também podem fazer isso sem gastar nada, que é simplesmente aumentando ou diminuindo o quanto o banco tem que devolver para o Banco Central. E aqui eu tenho um exemplozinho bem simples, tá? Para ser trabalhado. Vamos dizer que tu coloca lá 100 dinheiros, né, sem qualquer coisa, no banco. O banco ele não pode simplesmente pegar esses 100 reais e emprestar para outra pessoa. Parte desse valor é transferido para o Banco Central e ele pode emprestar apenas uma pequena parcela desse valor. No caso do meu exemplo aqui, 40% vai para o Banco Central como uma reserva de valor e 60% o banco pode emprestar. Aí, vamos botar que essa mesma pessoa deixa o dinheiro dentro do banco. Aí ele tem que pegar esses 60% e fazer o mesmo esquema. Desses 60, 40 vai para o Banco Central, 60 fica para o banco emprestar. E cada vez mais esses 100 dinheiros que foi colocado no banco vai ficando pequeno até chegar a zero. Tá? Isso é para evitar uma superalavancagem, uma hiperalavancagem dos bancos. Eles emprestarem mais dinheiro do que aquilo que eles realmente têm disponibilidade. Tá bom? Isso é um resumo até, quem sabe, aí da crise do subprime que aconteceu em 2008 lá nos Estados Unidos. Tá? Então, essa questão de alavancagem ela é muito perigosa e essa ferramenta de controle do Banco Central ela é muito útil para isso, para evitar que a gente tenha um excesso de empréstimo. Tá? E com isso as pessoas não tenham capacidade de liquidar com as suas dívidas. Aí o banco ele pega esse dinheiro, tá? E reempresta e assim segue o fluxo da vida, né? Segue o ciclo desse dinheiro. O que o Banco Central pode fazer para tirar dinheiro de circulação? Ele pode pegar essa reserva aqui, que eu botei aqui de 40%, e colocar para 60%. Aqui no meu exemplo, né? Aqui no exemplo, ele quer botar mais dinheiro na economia. Como é que o Banco Central pode fazer isso? Ele pode baixar esse depósito compulsório para 10%. Isso quer dizer que o banco vai ter mais dinheiro para emprestar. E com a taxa de juros hoje baixa, a taxa Selic está baixa hoje, fica mais barato para o banco emprestar porque ele tem mais disponibilidade de dinheiro e a taxa de juros está mais baixa. Então ele vai fazer esse dinheiro girar dessa forma. E a gente vai concatenar agora esses três indicadores. Por isso que eu falei que eu gosto da questão das políticas monetárias, porque elas se concentram, né? Elas trabalham muito juntas. Não adianta o governo baixar o depósito compulsório se ele não colocar taxas de juros atrativas. Não adianta ele fazer a venda de títulos públicos se ele não aumentar os depósitos compulsórios. Então é sempre um trabalho conjunto dessas três métricas. E aqui eu tenho exatamente o exemplo que eu estava explicando antes. A gente tem um mercado hoje aquecido, na verdade não está, mas né, poderia estar, ninguém ficaria triste com isso. A gente tem um mercado aqui aquecido, ou seja, a gente está consumindo toda a nossa produção interna. O que o governo pode estar fazendo, no caso aqui o Banco Central, para reduzir essa nossa demanda? Ele pode vender títulos públicos com uma taxa de juros mais atrativa, ele pode pegar e aumentar o depósito compulsório, que daí o banco vai ter menos dinheiro para emprestar. Se ele já tem menos dinheiro sobrando em caixa, aí tu tira ainda um pouco desse dinheiro, acaba diminuindo cada vez mais a quantidade de dinheiro em circulação. E depois tu diminui. E com isso, depois ainda tu pode aumentar a taxa de juros e diminuir conjuntamente a oferta de dinheiro em circulação. O problema é que isso pode sim gerar uma inflação. Então sempre, como eu falei, são métricas que precisam ser cuidadas. Tá? Com esse tipo de medida o governo melhora PIB, melhora emprego, melhora assim, inflação, melhora a taxa de juros.
e faz a nossa economia ser aquecida, né, se expandir ou se retrair, a depender do que eles estiverem buscando com as medidas econômicas. Para encerrar, eu quero falar sobre uma métrica, que é a métrica de empregos, que é uma métrica que preocupa a todos nós. Tá? A gente vê notícias de que a taxa de desemprego está alta, que está batendo recordes, mas o que acontece é que muito do desemprego é reflexo de políticas anteriores. Tá? Empregos é uma das últimas métricas a subir e é uma das últimas métricas a cair. Por mais que a gente tenha a ideia de que em um momento de crise a primeira coisa que a gente vai fazer é demitir, muitas vezes a gente demite mais caro e contrata mais barato, mas a gente mantém a mesma quantidade, a gente tenta manter a nossa produtividade enquanto empresários. Então a métrica de empregos ela vai ser a última a sofrer com o impacto de crises financeiras, mas ao mesmo tempo qualquer política que o governo tome para tentar melhorar a métrica de emprego vai melhorar todas as outras métricas antes, para depois atingir a métrica de empregos, tá bom? Então não tenha... Então quando falarem agora sobre essa métrica de empregos, não te apega tanto a ela como se fosse algo 100% ruim. É ruim nós termos uma taxa de desemprego alta, mas a gente tem que olhar para essa métrica e olhar também para as políticas que estão sendo tomadas ou que foram tomadas nos últimos 3, 4 anos. Tá? Porque é elas que vão dar um efeito. É só que nem a gente falou na aula sobre a parte de comércio, né, políticas comerciais, a gente fala sobre a abertura do Brasil para o mercado externo. A gente foi ter um reflexo 10 anos depois. O início do reflexo começou em 98, na verdade, 7 anos depois. Mas o ápice foi 10 anos depois. Então, as políticas elas têm esse viés, elas têm algo construtivo para longo prazo. Dificilmente o governo consegue fazer algo que gere resultado no curto prazo. E normalmente esse reflexo de curto prazo é trabalhado dentro das políticas monetárias. Porque é onde é mais ágil, o dinheiro em si é mais ágil. É quando ele vai lá e vende títulos públicos ou compra títulos públicos e injeta mais dinheiro na economia, é que a coisa anda. É quando ele vai lá e gasta numa obra pública que as taxas de emprego crescem mais rápido. Mas se o governo fizer apenas obras públicas para gerar empregos, isso vai aumentar e muito o gasto público e isso é um problema para futuras gerações. Então não adianta a gente se endividar hoje para a próxima geração ter que pagar. Então tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado. Então quando tu for fazer a tua análise, olhar o jornal, olhar a revista e fazer o teu planejamento, tenha em mente isso. Tá? O nosso cenário ele não é tão favorável, que foi o cenário de 2020, na verdade, não foi um cenário tão favorável, mas ele não foi um cenário tão desfavorável assim. Porque as medidas que o governo teve de injetar dinheiro na economia através do auxílio emergencial realmente ajudou muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele gerou uma inflação. Porque o nosso câmbio estava alto e a nossa demanda, principalmente pela parte de alimentação, foi muito alta. Tudo bem? Então, esse conjunto que o governo fez de incentivar a economia, por isso que eu falei lá na parte fiscal, de gastos públicos, porque o auxílio emergencial não é uma obra, é um gasto. Mas ele serve realmente para colocar dinheiro na economia e fazer essa rodinha girar. Mas ela não deu o resultado que a gente esperava na relação de emprego, na relação de inflação. Porque acabou sim porque nós tivemos uma inflação muito alta nas áreas de alimentos. Tá bom? E aquela coisa, a gente olha o índice de inflação hoje foi de 4%, mas a inflação em si é uma média. Se tu pegar a cabeça de uma pessoa e colocar no forno e colocar os pés num freezer, na média ela está viva, mas nas duas pontas ela está morta. Tá? Então a inflação, por ser uma média, ela não é uma métrica tão confiável assim. Então é bom tu olhar sempre a inflação para o teu setor, para o produto que tu consome. Tá bom?
Então, até o próximo vídeo. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.